Beltrão e Ernesto Marques. Agora sim, prestes a receber profissionais de comunicação que vão poder contar ao mundo que a Bahia é um destino singular para o turismo, capaz de atender à expectativa dos mais exigentes visitantes. O primeiro congresso da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, a FEBTUR, começa nesta quinta-feira, amanhã, portanto, vai até o próximo sábado em Salvador. A programação foi pensada para trazer a oportunidade de aprimorar o conhecimento e a comunicação para o turismo e fortalecer o entendimento de que o segmento é estratégico para destinos, produtos e serviços que tenham como objetivo entrar ou se manter no mercado. A gente vai saber mais sobre esse congresso que começa amanhã, conversando agora, primeiro, com a jornalista especialista em turismo, uma das organizadoras do congresso, presidente da FEBTUR na Bahia, Heloísa Braga, a quem dou o meu bom dia. Tudo bom, Heloísa? Seja bem-vinda. Olá, querido, que prazer estar aqui no Isso é a Bahia, que honra poder conversar com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer todo nosso e junto conosco também o presidente nacional da FEBTUR, o também jornalista Gorgônio Loureiro. Seja bem-vindo, Gorgônio. Tudo bom? Bom dia. Jefferson, bom dia. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, junto com a presidente Heloísa, falando hoje sobre esse grande evento que vamos começar a fazer amanhã, mas que, na verdade, já começou indiretamente, porque já temos na cidade bastante jornalistas de outros estados já fazendo fotos, fazendo matérias, já realmente trabalhando. Né? Já estão aqui trabalhando, né? Então, mas um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, imagino, né? Na véspera do evento, o que deve estar sendo feito aí de última hora. Agora, eu falei, não é? Uma missão muito grande essa de jornalistas, de comunicadores do setor, no sentido de ter uma comunicação mais assertiva para o turismo, não é? Ou seja, uma comunicação que seja vital exatamente para quem busca sucesso, enfim, a compreensão e o desenvolvimento desse setor. Por que o foco também nessa comunicação assertiva? Deixa eu perguntar para a Heloísa, a comunicação nessa área deixa a desejar de alguma forma, Heloísa? Jefferson, esse congresso a gente considera como um marco, né? Primeiro, muitas avaliações internas precisam ser feitas, né? O jornalista especializado em turismo, ele não é diferente de muitos setores, mas é muito difícil ele sensibilizar autoridades públicas e iniciativa privada sobre a importância da comunicação assertiva, da comunicação especializada, né? A comunicação do turismo ela tem algumas nuances, né? É claro que, como jornalista, você não pode deixar de noticiar fatos, mas a gente traz nesse congresso a expectativa de sensibilizar a imprensa, de modo geral, a imprensa tradicional, aquela que não é especializada no turismo também, sobre a importância da gente dar o peso certo às notícias. O crime precisa ser noticiado, mas ele tem que estar lá na editoria de polícia, como a cultura tem que estar na editoria da cultura. A gente que corre o mundo e trabalhando em destinos para a atividade do turismo, a gente percebe que a imprensa dos países, eles blindam o destino, eles protegem o destino para que as matérias não sangrem na primeira página. Isso não só ajuda a inibir um pouco a violência, né, a insegurança dos destinos, como atrai investimentos, atrai o turismo, faz girar a economia. Então, esse congresso ele traz discussões muito pertinentes à comunicação, como a inteligência artificial, a economia criativa, o turismo gastronômico, o turismo religioso. Nós temos nessa programação, que começa amanhã, palestrantes
incríveis, né, que militam na comunicação do jornalismo, do turismo no Brasil, mas traz também essa missão da gente fazer entender a mídia, a imprensa de modo geral, a importância da comunicação assertiva para um destino que quer se consolidar como um destino para o turismo. E aí a gente não pode deixar de destacar a incrível potencialidade que tem o Brasil para esse segmento. O turismo gera emprego muito rápido, o turismo, se bem trabalhado, bem planejado, ele faz girar rapidamente a economia. Num país onde temos problemas sociais tão graves, num país onde a gente está tentando aí combater a fome, a desigualdade, eu não tenho a menor dúvida, Jefferson e Ernesto, que o turismo é um caminho. Você falou, né, a potencialidade grande que o Brasil tem para esse segmento. A Bahia certamente tem também o seu potencial e muita gente fala, e de certa forma com razão, um potencial ainda não explorado totalmente. Um congresso como esse pode contribuir de que forma para o desenvolvimento do turismo aqui na Bahia, em particular, Gorgônio? Jefferson, o que a Heloísa falou é extremamente pertinente. Eu vou usar uma frase aqui, só para complementar o que ela falou. Eu trabalho há 20 anos, mais ou menos, ou 20 e poucos anos, com um jornal de turismo especializado em turismo de São Paulo, chama Brasil Tours Jornal. E o antigo dono, que é um dos precursores da imprensa de turismo do Brasil, que criou a Folha de São Paulo, o caderno de turismo da Folha de São Paulo, e criou o Brasil Tours, o senhor Horácio Neves, ele dizia o seguinte: turismo é sonho, nós vendemos sonho, nós instigamos o sonho das pessoas em visitar os destinos. Nós não podemos falar de sangue, nós não podemos falar de miséria, nós não podemos falar de violência, porque nós vamos estar tirando o sonho dessas pessoas que estão pensando no destino como um sonho. Então, é isso mais ou menos. Para você ter uma ideia como ele evitava, se morria um colaborador do jornal, não é a morte desse colaborador nunca foi noticiada, entendeu? Então, porque ele entendia que aquele jornal não era para ter nada que não fosse falar bem do turismo, falar sobre o turismo. E eu acho que nós aqui da Bahia temos um potencial, temos argumentos, temos motivos de sobra para falarmos bem do turismo. Não é negar o que existe, é como a Heloísa falou, mas que coloque no seu devido lugar aquilo de ruim que está acontecendo na cidade, para que as pessoas tomem conhecimento disso lá, né? Então, nós trazemos esses jornalistas aqui para esse congresso, e eles, a Bahia é pauta, tudo, da cultura, da religião, da gastronomia, da praia, de todos os monumentos. Nós temos pautas aqui para encher os olhos de todos esses jornalistas. E é exatamente esse retorno que esse congresso vai dar, já está dando, aliás, para a Bahia, para Salvador, notadamente. Porque, por exemplo, nós não fizemos ainda um levantamento, mas estamos recolhendo. Hoje nós temos por volta de 300 matérias já postadas no pré-evento. O pós-evento vai gerar muitas matérias, e no pós-evento, no evento vai gerar muita matéria, e no pós-evento deverá sair o dobro, porque essas pessoas vão estar 3 dias aqui em Salvador convivendo com o turismo nato, com o que ele precisa para escrever sobre turismo. E a Bahia oferece tudo isso a ele. Então, esse congresso, além da parte técnica que a Heloísa falou, que nós vamos discutir nos diversos viés do turismo, tem também todo esse cardápio de assuntos que nós vamos oferecer para que o jornalista fale desse lado positivo, desse lado que o turismo oferece, para que o jornalista de turismo escreva. Esse é um
dos pontos fortes desse congresso será esse também. Bacana, muito bom. Gorgônio, Heloísa, um abraço, um bom dia para vocês. Parabéns aí pela realização Ernesto, do congresso. Como vai? Quanto tempo? Bom dia, Pois é, meu amigo. Vamos ter a oportunidade Essa barba do sua, eu reencontro. tenho acompanhado ela, muito bonita, viu? Muito obrigado. Estou te esperando no Febitur, viu, Ernesto? Sim, recebeu sim. meu convite, não recebeu? Sim, vão aparecer lá, com certeza. Mas me diga, vocês trazem um debate muito importante para a gente, nesse momento em que a gente está discutindo muito o assunto aí da violência que os dois colocaram num cartão postal muito especial para nós, que é todo o nosso centro histórico, nosso centro antigo, ou qualquer que seja a poligonal que queiram, ou centro antigo ampliado, como queiram. E o Gorgônio disse uma coisa interessante: o turismo vem de sonho, claro, normal, mas o jornalismo, ele não tem jeito, ele tem que lidar com a realidade, mesmo o jornalismo especializado em turismo. Mas eu acho que esse debate que vocês trazem é muito importante sobre como é que a gente trata esse tipo de assunto. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, do contato que vocês estão tendo com os nossos colegas de redação aqui, acerca desse momento, porque passa o nosso centro histórico agora com as esferas de governo buscando dar resposta à situação, especificamente do assunto violência ou segurança no centro antigo de Salvador, porque há, sem dúvida alguma, de certa forma, uma propaganda, né, que atinge a Bahia como destino, isso é inevitável. Mas como é que a gente trata isso sem desfazer a ideia do sonho, mas também sem brigar com a realidade, porque a gente não pode brigar com a realidade. Claro. Né? Claro. O que eu disse a você, Ernesto, a notícia para o jornalismo, ela tem que ser dada. É fato, tem que ser noticiado. É o peso errado. O último episódio que nós tivemos no Centro Histórico, que foi daqueles 2 turistas que apareceram sangrando em primeiras páginas de todos os jornais do mundo, eles não foram agredidos. Ele correu atrás do ladrão, ele foi furtado, ele correu atrás para recuperar o seu celular, ele caiu e machucou o rosto. E a notícia foi dada como se ele tivesse apanhado, como ele tivesse sido agredido. Então, assim, é essa interpretação que precisa ser corrigida, né? É preciso que a mídia, de modo geral, que a imprensa, de modo geral, entenda que países como Portugal, como a Espanha, como a Itália, que vivem, que entendem sobre a força da economia do turismo, não deixam de noticiar o fato. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode dizer que o furto não existe no centro histórico, né? A gente não pode dizer que os fatos não acontecem. Eles estão sendo tratados, né? Esse episódio que aconteceu, esse último episódio até deslanchou aí, catalisou ações que estão colocando uma prefeitura, o estuário lá no centro histórico, enfim. Mas é o peso que precisa ser dado corretamente. Mas nesse caso, além dos jornalistas, os próprios empresários do turismo no centro histórico deram esse peso, né? Pode ser também que chegaram no limite de tolerância, mas esse componente aí da visibilidade do assunto foi também colocado por um ator importante, que é o investidor do centro histórico. Claro. Porque ninguém suporta mais, porque convive com essa realidade há séculos. Né? Há muito tempo. Então, assim, chegou num ponto que foi preciso gritar para que as autoridades fossem sensíveis ao cartão postal da cidade de Salvador, né? Patrimônio da humanidade, berço da civilização brasileira, que é o nosso centro histórico. Né? Então, é onde a gente traz os turistas, é por onde eles circulam, né? E é onde as coisas ganham uma proporção enorme. Então, assim, diminuiu muito, graças a Deus, né? Ainda uma ocorrência ou outra, mas a gente está vendo... Gente, quando a gente pensa em Nova York, quem é que poderia imaginar que fosse a violência em Nova York fosse ser corrigida? Né? Eles fizeram uma campanha de tolerância zero e corrigiu. Quem poderia imaginar que Bogotá fosse virar um lugar tranquilo para turistar, né? Então, assim, a gente tem problemas graves sociais no Brasil, temos, né? Precisam ser enfrentados, precisam ser resolvidos, mas a polícia precisa agir. Mas isso não significa que a notícia tem que estar na primeira página sangrando. Isso acaba provocando mais violência, você acaba ensinando o bandido como agir,
né? Você acaba incitando a insegurança, a violência. Então é isso, assim, não, claro, jamais deixar de noticiar o fato, jamais. Um jornalista que se preza, ele noticia, ele vive para isso. Mas colocar os assuntos nas suas respectivas editorias e cuidar para que as chamadas dos seus impressos, das suas publicações, dos seus veículos, tenham o cuidado de entender sobre a importância da economia do turismo para resolver os problemas sociais do nosso país. Acho que vocês fazem a nós que estamos nas redações aqui, que temos que lidar com as generalidades, com todo tipo de pauta, né, que não podemos nos especializar apenas como vocês no turismo. É um belo convite, uma reflexão sobre a qualidade do nosso trabalho, claro, ao noticiar fatos violentos quando tem esse tipo de viés. Eu concordo contigo que às vezes a gente embarca muito fácil numa coisa meio autodepreciativa, e tem gente lá fora que bate palmas quando a gente joga para baixo. Claro. Aqui. Se eu posso dar uma contribuição nesse depoimento aí? Por favor. Citar uma frase que o nosso querido amigo e professor Clarindo Silva sempre cita. O centro histórico é o metro quadrado mais policiado da Bahia, de Salvador. As coisas que acontecem lá no centro histórico, né, em relação ao que acontece na cidade, é o mínimo. Mas que essas coisas são levadas a potencialidades muito maiores, a dimensão de que é dada. Inclusive por próprios profissionais de turismo que lidam com o turismo, que vivem do turismo todo dia. Nós que fazemos parte de grupos de WhatsApp com profissionais, chega um ponto de até dizer assim, poxa, você vive disso. Como é que você você não cita nada de positivo que tenha dentro do centro histórico, dentro de Salvador? Só pega exatamente esse ponto, a única coisa que tem, e aí você potencializa isso como se fosse o 100% que existe lá dentro. Então, eu acho que essa questão, você liga às TVs hoje em dia, 90% das matérias que são dadas hoje são de violência, sobre violência na cidade. Você não vê uma notícia sobre política, você não vê uma notícia sobre social, você não vê uma notícia sobre música. Muito raramente, está dentro desses 10%. 90% é sobre violência. Poxa, quem pode dizer que Salvador tem mais assalto, tem mais roubo, tem mais violência do que Roma? Todo mundo sabe que a Itália, Roma, Veneza, são lugares que o turista é roubado. Aliás, até a ministra Margarete levaram... É isso que eu ia falar. Nossa, a ministra foi roubada. Passeando em Veneza, Lepo. Qual foi a manchete que foi dada aqui que Margarete Menezes, ministra, foi roubada na Itália? Não faz. Qual foi? Saiu na primeira página de algum jornal? Saiu em algum notícia? Pois é, mas aqui se ela tivesse sido roubada aqui no Pelourinho, era claro, ministra da Cultura foi roubada dentro do Pelourinho, na sua cidade. Você na entendeu? Primeira página. Na primeira página. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é como a Heloísa falou muito bem, tem que se ter cuidados. Não é de negar a notícia, não se podemos. Porém, tem que se ter cuidado ao noticiar, porque é o que eu digo sempre, a Heloísa falou, e eu cito, tem uma frase que eu cito sempre, que é o seguinte: o turismo é uma atividade muito sensível, ele responde muito rapidamente. O turismo emprega mais do que uma plataforma de automóvel, um resort que seja construída, ele gera mais emprego e renda imediatamente do que uma fábrica de automóvel que se instale aqui, que leva muito mais anos para ser conquistada, para ser trazida. O investimento que o governo faz para trazer essa fábrica para aqui, para a Bahia,
é muito maior do que o investimento que ele faz para trazer uma bandeira de um resort internacional para cá, que vai demorar menos tempo, que vai levar mais tempo aqui plantado, porque as empresas de automóvel, quando acabam os seus incentivos, vão embora, e o resort fica, e emprega mais gente. Então, essas coisas que precisam ter entendimento do turismo, ele tem que ser pensado como uma política de Estado, não uma política de governo. O turismo está dentro da Constituição Federal. No artigo 180 da Constituição Federal, está lá dizendo que o turismo é uma atividade de Estado. E nós não tratamos o turismo com esse viés, com esse olhar. Você entendeu? Isso aí é uma coisa que eu acho que vale a pena se pensar, se discutir sobre isso, porque nós escrevemos sobre o turismo, nós vivemos o turismo, nós não podemos cuidar da política do turismo. Isso aí são as políticas públicas que têm que ter seus projetos, seus planejamentos para isso. E olha, parabéns Jefferson, Jefferson, Ernesto, assim, eu sei que a gente tem um tempo restrito, mas eu queria chamar a atenção dos ouvintes da Tarde FM sobre a Bahia como destino para o turismo. Nós precisamos fazer turismo dentro do estado da Bahia. A Bahia é incrível, de uma potencialidade para a atividade e ela está extremamente qualificada. Nós temos resorts, nós temos pousadas, restaurantes, cachoeiras, praias, trilhas, o que você imaginar, turismo religioso. A Bahia hoje é um país dentro do Brasil para a atividade do turismo. Nós precisamos entender sobre a responsabilidade que temos de fazer girar essa economia do turismo dentro do nosso estado, qualificando destinos, qualificando pessoas, ajudando a Bahia a se colocar na prateleira do mundo para compradores de destinos. Eu conheço muita gente que foi comigo a Paris, que foi comigo para a Espanha, que conhece o mundo e nunca foi a Jacobina, que nunca fez a trilha dos Bandeirantes em Jacobina, nunca teve o prazer de tomar um banho de cachoeira em Jacobina, que nunca foi em Itacaré, que nunca conhece Maraú. Gente, nós temos uma Bahia incrível, bora circular por ela. É isso aí, como a gente comentou, não é um potencial enorme que ainda precisa ser mais bem explorado. Pois bem, começa amanhã então o primeiro Congresso de Jornalistas e Comunicadores de Turismo. Está aí com uma programação técnica, vai ter mesas redondas, palestras, atividades culturais. Os participantes também terão direito a visitas técnicas aos principais pontos turísticos de Salvador. Estou vendo aqui já confirmados congressistas de estados como Pará, Tocantins, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, gente de todo o Brasil. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado aos queridos colegas Gorgônio Loureiro, presidente nacional da FEBTUR, e Heloísa Braga, presidente da FEBTUR aqui na Bahia, que estão aí à frente, os principais organizadores desse evento que começa amanhã e vai até sábado. Gorgônio, Heloísa, muito obrigado mesmo e abraço para vocês. Sucesso na realização desse evento. Contem conosco sempre. Te espero lá, viu, Jefferson? Quero te ver na primeira fila, você e Ernesto. Tá combinado? Vamos sim. Valeu, um abraço para você, Heloísa. Abraço, Gorgônio. Um beijo, querido. Um abraço, Ernesto. Um abraço, Jefferson. Um abraço a todos. O meu amigo Levi, que eu estou vendo aqui, que está aí perto. Um abraço, Levi, também. Saudade, irmão. Um abraço para vocês. Até amanhã, né? Lá. Abraço forte. Valeu. Agora são 7h59 na Tarde FM.